Olá, estamos começando mais um programa Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o programa de onde quiser e no horário que você preferir. Nossa entrevistada desta edição é graduada em Serviço Social pela UFMT, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora na UNEMAT e, entre tantas outras importantes qualificações, ela é suplente de deputado e está no exercício do mandato. Deputada Edna Sampaio, seja muito bem-vinda à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu, é um prazer estar aqui com você, Mauro, neste programa muito sugestivo, né? Gostei, Nossa República. Sabe, o Mato Grosso é um estado muito com muitas coisas grandes, né? Com muita grandiosidade no tamanho, na produção, enfim, uma série de coisas, culturalmente, enfim. E aí acabou que esse nome surgiu, começou a abrigar uma série de coisas, virou um site, o site virou Abriga o Programa, Abriga o Papo com Ela, pela Michele, noticiário, muito artigo. Não é um site que se preocupa muito com o factual, com o dia a dia e tal, mas tem uma posição de mais analisar as matérias com uma preocupação de analisar mais as coisas, né? Precisamos. Mas, olha, deputada, eu queria que a senhora assumiu, a senhora suplente de deputada, assumiu o mandato, que é uma coisa importantíssima. E eu queria saber como é que está sendo essa sua experiência, a senhora que já passou pela Câmara, numa situação dificílima, porque enfrentou lá uma série de dificuldades. Como é que está sendo na Assembleia? Muda muito ou muda muito pouco? Eu acho que na Assembleia é um espaço mais qualificado, talvez, né, da gente poder ter as nossas intervenções. Ali nós estamos falando de problemas que são mais estruturais, nós estamos falando de um Estado, né, inteiro, de um ente federado que tem um papel diferente do município dentro da nossa república, né? Eu acho que na Assembleia você também tem mais espaço para fazer os debates que eu sempre trouxe na minha vida política, né? Não porque não seja a Câmara um lugar adequado, mas é porque a Câmara, infelizmente, ela se restringiu muito nos debates mais apequenados sobre a cidade, né? E há um certo estranhamento quando a gente tenta fazer um debate mais ampliado sobre o papel do município, da cidade, nessa estrutura que é a Federação Brasileira, né? Eu vejo que nesse período que eu estou na Assembleia, tenho sentido mais espaço para trabalhar, né, para fazer os debates que eu acho que são importantes, né? E agora mesmo eu estou voltando de Belém, do Pará, fui convidada há um tempo atrás, logo que assumi o mandato, a participar de uma organização, de uma cúpula de juventude, jovens líderes da Amazônia, para discutir a questão da COP30 e da intervenção da juventude na COP30 com os temas que são os temas ambientais da Amazônia Legal, que inclui Mato Grosso. Então é um debate importantíssimo. Aliás, esse é um tema que é meio evitado na Assembleia, né? Essa discussão. Eu acho que ainda temos, sabe, Mauro, eu acho que nossos parlamentos ainda são poucos de espaços de debate e muito espaços que reproduzem uma certa visão de produção legislativa como produção em série, como se fosse uma indústria de leis, né? E eu acho que a gente precisa menos de leis, talvez, e mais de debater as questões do nosso tempo, de fiscalizar as ações do poder público e de garantir os direitos que já estão inscritos nas leis que nós temos. Claro que existe também, em muitos casos, déficit legislativo, que a gente precisa elaborar leis e apresentar, né? Mas eu acho que também há muito pouca exercício executivo na implementação das leis que garantam direitos à população, né? Eu tenho uma visão, eu acho que eu meio que fui
fiz uma crítica um pouco genérica para a Assembleia, mas eu acho assim, claro que nós temos lá comissões temáticas, Sim. existem debates relevantes em muitas áreas, mas existem temas que são relevantes demais para o Estado e que acabam sendo evitados ou, quando são tocados em um viés que não é nada, e aí é o caso da sustentabilidade, do meio ambiente, né? Das reservas indígenas, enfim, tem uma série de temas que a gente percebe que a Assembleia, embora um ou outro parlamentar, às vezes, tente encaminhar uma discussão, né? A Assembleia como um todo acaba não discutindo ou discutindo contra, né, algumas coisas, que é pior ainda, né? Quando a gente fala. Então, eu acho assim, que a Assembleia precisa ser um pouco mais progressista para poder implantar, porque o Mato Grosso precisa, né? O Mato Grosso não pode ser um feudo, né? Eu acho que a questão de ser ou não ser mais progressista ou menos progressista tem a ver com o comportamento eleitoral e como também que os agentes políticos se valem de que recursos para poder ganhar uma eleição, por exemplo, né? Então, eu acho que enquanto as eleições elas refletirem a quantidade de dinheiro que os candidatos têm para conseguir chegar a um mandato, elas vão sempre produzir parlamentares que não têm condições de fazer o debate que interessa a toda a sociedade e com a qualidade que os debates merecem. Né? Não que os deputados não tenham essa qualidade, nem não estou falando isso, mas eu estou falando na questão ideológica. Né? Para você ter uma assembleia ou um parlamento mais progressista, você tem que ter um eleitor se perguntando por que eu vou votar, o que eu quero do meu candidato, o que é importante para um candidato a deputado estadual ou uma candidata ter para eu poder votar nele. Porque a gente sabe, Mauro, sem nenhum rodeio, na verdade, que nós vivemos muito mais uma plutocracia do que uma democracia. Né? Quando você pensa, por exemplo, nos bilhões que significa as emendas parlamentares e como que isso vai decidir uma eleição, porque vai interferir na preferência do eleitorado, porque vai estabelecer e fortalecer uma relação que é uma relação clientelista entre o candidato que detém mandato e aquele que não detém, então a relação é muito injusta, né? Como é que você pode concorrer com quem tem, por exemplo, no Congresso Nacional são 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Quem e aqui no Mato Grosso conseguiu se eleger a primeira vez consegue se manter. Consegue se manter com muito facilidade. Tempo, né? Salvo algum desvio muito evidente. Muito evidente. Mas você tem mecanismos de frear a renovação na política. E esses mecanismos são mecanismos dos privilégios que os eleitos têm no enfrentamento de uma eleição. Então, isso vale para o Congresso Nacional, vale para as Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, inclusive a nossa. Exato. Né? A gente percebe que não há uma renovação. Não há uma renovação, grande, não há. Não há uma pluralidade também. Exato. De ideias, de representação política, de onde vem aquela representação. A gente percebe que a coisa é muito focada em alguns setores. E quando você chega na Assembleia ou no Parlamento, seja no Parlamento, qualquer parlamento eu estou falando, não estou generalizando, não estou especificando, você ainda tem um outro mecanismo de conservadorismo que atravessa os membros do parlamento, que é ser base de quem governa. Né? Então, todo governante primeira coisa que ele vai fazer é construir a sua base, porque sem a base ele não consegue governar com tranquilidade. Que é um cabresto, você vê, é uma cultura política que nós temos. Então, o parlamento ele é silenciado também por conta desta maioria, que acaba sendo uma maioria que estende o poder do executivo, que é quem tem o recurso, a chave do cofre público, né? Estende o interesse do executivo ao parlamento. Então você tem enviesada aí a própria possibilidade do parlamento fiscalizar o poder executivo, né? Agora mesmo. Você tocou dois assuntos assim, que são muito interessantes, nessa coisa do modus operandi, né? O legislativo, que é feito para legislar e fiscalizar, que são essas atribuições principais, né? Primeiras, a razão de existir o parlamento, mas tem um desesperador talento para tentar executar coisas, políticas públicas, obras públicas,
coisas que não são da competência do da legislativo. competência do legislativo, e isso tudo na busca, aliás, uma visão absolutamente equivocada, né? Mas que funciona, que é essa coisa da troca, né? Olha, eu estou fazendo a escola, sou eu que fiz. Não é, o dinheiro é público, é uma gestão do executivo, né? Ele pode até indicar, etc., mas ele sempre reservar recursos públicos pelas emendas para tentar executar obras que não é a competência do legislativo. Até quando nós vamos com isso, professora Edna, temporariamente deputada? Eu acho que nós estamos muito longe de superar isso, entendeu? Porque a própria estrutura, ela funciona de uma forma... Nós estamos no capitalismo, né? Então a estrutura funciona de uma forma em que o capital, quem tem o capital, atravessa todos os interesses, né? Então, veja, você tem várias situações em que você precisaria de atuação legislativa e que você não consegue. Eu propus, por exemplo, uma CPI do feminicídio na Assembleia Legislativa. E CPI, independente do tema que seja, é lido por quem governa como uma ferramenta da oposição para desgastar a situação. Então, pouco importa se o tema é o assassinato de mulheres, né, e que tenha uma responsabilidade pública que está aí e que não é discutida, né? O que importa é não deixar que aconteça, né? Mas isso cria ruído, né? Cria isso muito cria ruído, desgaste, porque o o Estado não tem uma estrutura suficiente, investimento suficiente em políticas públicas de transição. Porque o Estado não tem isso, não tem aquilo. Isso acaba sendo ainda mais em ano pré-eleitoral, né? Acaba sendo um fator de... É um fator de risco para quem governa, para quem quer manter a hegemonia. Né? Então, eu acho que essas coisas revelam bem a limitação do poder legislativo, né, em relação ao poder executivo. Claro que quando Montesquieu pensou a divisão dos poderes, ele pensou não que as pessoas fossem ser boazinhas e ia ter harmonia e tal, mas que tendo 3 poderes, os interesses de 3 iriam brigar e aí ia ter que forçar um consenso, né? Mas 3 não é suficiente, né? Porque 3 pode se juntar e o interesse do quarto, que é o povo, ficar para trás. A gente observa, né, deputada, que o parlamento, às vezes, atua muito mais para defender interesses internos, corporativos, enfim, de setores específicos da sociedade, do que amplamente daquilo que interessa para a sociedade, propriamente dito, principalmente para as populações mais vulneráveis. Eles têm muita dificuldade, embora sejam o maior número, eles acabam sendo muito desfavorecidos, né, no interesse de votação dos parlamentares. E essa é uma preocupação grande, porque traz, às vezes, situações de confronto difíceis de serem resolvidos, que enfraquecem a democracia, traz ingovernabilidade que prejudica demais a população, porque ninguém mais, não é só o cara que é o político, que está presidindo. Então, essa mudança, é preciso que a sociedade repense essa coisa, as escolhas que faz, né? Porque o Congresso Nacional é muito importante, deveria ser uma espécie de oferecer um certo equilíbrio, quer dizer, representar efetivamente a vontade das pessoas. Sim. Mas olha, a gente volta já, eu vou para um pequeno intervalo e a gente volta no instante só. Você que nos acompanha, não sai daí que eu volto já. Nossa República está de volta esta semana conversando com a deputada estadual Edna Sampaio, do PT. Ela é suplente, assumiu o cargo, está em pleno cargo, já terminando, né? Já terminando, Mauro. Quando? Na semana que vem, Lúdio deve voltar, né? Então, esta é a penúltima sessão que eu vou participar agora, nessa semana, e depois aí eu já me despeço e me retiro. Só para que quem nos assiste, quem nos acompanha, sabe, o programa é gravado e vai ao ar semanalmente, toda segunda-feira. Então, pode ser que quando for ao ar essa entrevista, a deputada já tenha deixado a função lá
do parlamento estadual. Mas eu quero dizer que foi uma experiência muito importante para mim, para nossa equipe, e eu acho também para as pessoas que nos acompanham, sabe, Mauro? Porque nós não completamos ainda 2 meses, nós já fizemos, apresentamos a pauta do feminicídio na Assembleia e transformamos essa pauta numa pauta pública, o que eu acho que é uma grande vitória das mulheres, porque esse debate era um debate que estava represado no estado do Mato Grosso, a gente estava com essa circulação das informações sobre feminicídio, sobre os dados do Mato Grosso, mas ainda não tinha sido colocado na centralidade do debate na Assembleia Legislativa. Então foi muito importante a minha presença, a presença do nosso mandato, que é um mandato que reverbera, que congrega muita gente, de colocar esse tema do feminicídio como um tema fundamental na política do estado de Mato Grosso. A outra coisa é criar a Câmara Setorial, né, a Câmara Setorial temática sobre o feminicídio, onde a gente vai estar se organizando, vamos ter uma reunião depois de amanhã, a segunda reunião já instalamos ela, né, tem mulheres de todas as colorações ideológicas, partidárias, mas também de exercício profissional e de militâncias, tem mulheres da segurança pública, aliás, tem mulheres... Tem muita mulher importante nessa luta, né? Muitas mulheres importantes. Na Defensoria Pública, no Ministério Público, todos os setores. Na política. Exato. E o nosso trabalho, Mauro, foi exatamente trazer essas mulheres para um locus único, porque a gente precisa unir as nossas forças, nossas vozes, para que a gente possa, primeiro, fazer um diagnóstico preciso sobre o que está acontecendo no Mato Grosso, do porquê que o Estado não consegue deter esta violência, essa escalada de violência contra as mulheres. Então, assim, não é uma questão pessoal de cada mulher, não é uma questão familiar, não é uma questão do relacionamento afetivo dessa mulher, nós estamos falando de um fenômeno que se repete, e se ele se repete, já não é mais um problema pessoal, é um problema institucional, é um problema estrutural. Então, foi muito importante ter aberto essa Câmara temática e ela vai fazer esse diagnóstico e apresentar caminhos, que eu tenho certeza que as mulheres que compõem essa Câmara, elas têm total condição de dizer exatamente onde que está pegando, onde que nós estamos errando e o que é que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que é uma forma histórica de organizar as mulheres que são das instituições públicas, mulheres que têm destaque em cargos de poder, mas também são mulheres que estão lá na comunidade, no bairro, na periferia e que também fazem parte da comissão. Então, são mulheres de diferentes lugares, com diferentes vozes, que estarão presentes construindo entendimento sobre esse fenômeno e apontando soluções para o governo, não apenas o governo estadual, para os governos. E veja, nós estaremos no ano que vem em ano eleitoral. Então, a gente vai, terminando esse trabalho, oferecer um subsídio para todas as candidaturas que queira discutir essa questão e apresentar propostas. E eu acho que na eleição do ano que vem, vai ser difícil um político que não enfrente, que não traga para a sua pauta de debate a questão da prevenção da violência contra a mulher, da luta contra o feminicídio. Então, isso está sendo um momento muito importante. Além disso, é um tema que extrapola a questão ideológica. Extrapola, né? Completamente. Não tem nada a ver com posição ideológica de cada um, embora a gente saiba que tem alguns que são mais avessos a esse tema, exato, não concordam muito. Tudo bem, a gente está chamando quem quer discutir. Quem não quer, quem acha que, por exemplo, não existe feminicídio, que é exagero das mulheres, e não quer enfrentar isso aí, tá tudo bem. Não precisa entrar na comissão, né? Mas quem está na comissão, que são, em primeiro lugar, as mulheres, nós sabemos que se a gente não protagonizar o enfrentamento desse problema, a gente não vai conseguir, de fato, iniciar estratégias de enfrentamento. Nós fizemos 3 audiências públicas nesse período curto, fizemos uma em Cáceres, aqui em Cuiabá, fizemos em Rondonópolis. Participamos da abertura da Conferência de Mulheres, a 5ª Conferência Nacional de Mulheres, a convite do Ministério de Mulheres. Participamos agora da Cúpula da Juventude da Amazônia Legal e já trouxemos compromissos aqui para o estado de Mato Grosso, que eu acho super importante que a gente faça esse debate, porque, afinal de contas, Mato Grosso está no epicentro dessa questão climática, pela produção que nós temos, pela quantidade de agronegócio que nós
produzimos aqui, pela forma como nós ocupamos o território mato-grossense, que é um território nada desprezível no contexto da Amazônia Legal. Então, a gente precisa trazer o debate e a reflexão sobre o que nós estamos fazendo com a natureza, com o nosso modelo de produção aqui no estado de Mato Grosso, e o que isso implica no futuro das gerações, das que estão agora como jovens presentes, mas de quem ainda nem nasceu, e que nós que estamos viventes nesse período, nesse tempo histórico, precisamos garantir também os direitos dos que ainda não nasceram. Então, esse é um debate fundamental e vai tomar a cena política cada vez mais no Brasil e no mundo, né? A senhora é professora da UNEMAT? Sou professora. E a UNEMAT está promovendo agora, paralelamente à COP, lá, uma COP do Pantanal, né? Que é uma iniciativa extraordinária para discutir meio ambiente em Mato Grosso e no Pantanal. Né? Com certeza. Essa preservação do Pantanal nosso sempre muito ameaçado. Sim, é muito ameaçado, talvez seja dos 3 biomas que a gente tem aqui o mais fragilizado, né? E é um bioma de transição para a floresta, então a gente precisa preservar, né? Então, acho que essas iniciativas elas são importantes e ter um mandato dentro da Assembleia Legislativa que traga essas questões é também importante. Reverberou na Assembleia essa iniciativa da UNEMAT ou ainda não? Ainda não reverberou, não. Porque é um tema muito importante, muito né? Importante. Para Mato Grosso. E é um tema que é sempre visto como um tema adversário do desenvolvimento econômico. Quando a gente sabe que não é. Porque a sustentabilidade hoje... É porque não é aquele adversário, sabe? Eu vejo, Mauro, que na verdade se coloca como adversário justamente para não discutir o problema, não discutir a questão. Não, porque se sente ameaçado. Porque de fato, quando você pensa em sustentabilidade, não é tudo que é sustentável. Não é tudo. Não é possível pensar em garantir a existência da humanidade nesse planeta produzindo no mesmo modelo que nós produzimos hoje. Nós temos limitações, os recursos naturais são limitados e os desejos da humanidade são ilimitados. Nós vivemos um sistema que sobrevive e produz bens e serviços na produção de necessidades que muitas vezes nem existem, mas a gente está o tempo inteiro, o mercado está o tempo inteiro fomentando, fustigando, produzindo necessidades em nós. Mas isso é a mola propulsora do capitalismo. Pois né? Sem isso não existe. Então, mas esse sistema, ele vai destruir o planeta. Nós já temos situações que nós não estamos mais falando em mitigação apenas, nós estamos num estágio em que determinadas situações do clima são irreversíveis. E que, por isso, já estão discutindo, vai se discutir nessa COP, além da mitigação, né, também a adaptação. Como é que nós vamos nos adaptar aqui em Cuiabá, por exemplo, com o calor extraordinário que pode tornar a vida impossível aqui? Que medidas que nós vamos ser tomadas? Aqui nós não estamos discutindo isso ainda. Isso é um problema, nem se está discutindo, muito menos tomando alguma providência. Providência. Então é importante trazer esse debate. E não é uma falta de consciência das autoridades, das pessoas do poder público de uma maneira geral. Porque sabem. Eu acho que é uma falta de consciência. Ou a falta de compromisso. Eu acho que é uma falta de consciência no sentido de que nós somos governados pelos empresários do agro, certo? Aqui no Mato Grosso, todo o poder é o poder de hegemonia do agro, né? E aí tem um setor do agro que quer discutir sustentabilidade, que quer discutir economia, mas também natureza. Eu acho que isso é fundamental, porque nós não somos contra a produção, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós precisamos de produção, nós precisamos de empresas que possam oferecer bens e serviços para nós, mas nós precisamos entender que nós, seres humanos, não estamos no século XIX, onde o capitalismo nascia achando que poderia dominar toda a natureza e tudo estava a serviço do ser humano. Nós temos conhecimento suficiente para saber que o nosso desenvolvimento precisa encontrar no limite da natureza o seu próprio limite. Eu não posso ficar explorando infinitamente a natureza, as terras, desmatando, destruindo o cerrado, o Pantanal, a floresta, em nome de um modelo de desenvolvimento que vai custar a nossa própria espécie nesse planeta. Sabe, tocando um assunto que eu acho que é super importante, que é a posição. Nós, de fato, nós temos um setor importante do agro mato-grossense que compreende a questão ambiental, tanto sob o ponto de vista da produção, por conta do regime de água, de chuva, etc.,
tanto, mas principalmente entende pela questão comercial, né, já que a gente exporta nossas commodities e o mercado internacional exige um posicionamento mais duro nosso. Né? E nós vamos ter consciência de verdade quando nós não precisarmos que o mercado regule a produção aqui dentro do nosso país, mas que os próprios empresários e a sociedade compreendam que nós não podemos exportar água sem cobrar por isso, por exemplo. Né? Quando nós estamos produzindo em larga escala para exportação, esta planta, esse cultivo, ele é exigente em recursos hídricos também. E os recursos hídricos é o bem mais importante dessa nova etapa da natureza, da humanidade. Nós estamos destruindo a capacidade da natureza de se regenerar quando a gente exaure os mananciais aquíferos do nosso estado. E nosso estado é notavelmente uma região em que tem como grande diferencial exatamente a água. Né? Nós somos um cerrado. O cerrado é onde nasce, né, os rios. Nós temos a floresta amazônica, nós temos o Pantanal, que se regula exatamente pelas chuvas, né, pelo regime das chuvas, das cheias, das secas. Então nós somos um estado riquíssimo, não pelo que os homens produziram explorando a natureza, mas pelo que a própria natureza produz para nós. E aí a gente precisa reconhecer a natureza como uma parte de nós. E é isso que eu acho que nós precisamos avançar aqui, porque enquanto a produção agrícola, né, a agropecuária aqui no estado, em qualquer lugar do Brasil, ela for regulamentada exclusivamente por demanda do mercado internacional, nossa vida está em risco. Eu acho que nós precisamos adquirir capacidade interna de regular as nossas atuações de produção, de modo que a gente respeite também o ciclo da natureza. Mas eu queria voltar num ponto que eu acho que é fundamental, a senhora tocou nele, que é a questão dessa visão da sustentabilidade, da necessidade de preservação, e a gente vê uma divisão muito clara dentro do agro. Né? Existe um setor que defende a moratória da soja, não só pela questão ambiental, mas também pela questão comercial, que é uma visão racional. Tem outra que acha que não, que a moratória tem que ser derrubada de uma vez por todas, né? Porque todo mundo tem que derrubar, desmatar, queimar, plantar mais, ter mais espaço para plantar, e ganhar mais dinheiro. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado, mas que parte do agro já enfrenta. A gente vai para mais um intervalo comercial e volto num instante só. Nossa República está de volta conversando com a deputada estadual Edna Sampaio, suplente, está no cargo terminando já, né, período de suplência, substituindo aí o deputado Lúcio Cabral, mas que traz uma contribuição muito importante para discussões de temas relevantes. Né? Estamos falando agora mesmo sobre a questão do meio ambiente. Eu queria falar um pouquinho de política. Pois não. O PT tem uma dificuldade enorme em Mato Grosso, ao longo de um período que, enfim, a direita sempre prevaleceu em Mato Grosso, ainda que a gente tenha tido governos mais progressistas, governos mais comprometidos com certos avanços, mas, no geral, são governos de direita, né? E, à medida que o tempo passa, parece que nós temos aqui uma reserva ideológica forte em relação à questão que a direita em si não é o problema, mas dessa coisa mais exacerbada, né? Essa direita mais radical. A extrema-direita. Uma extrema-direita que defende coisas absolutamente indefensáveis. Como é que a senhora vê o PT, seu partido, nesta quadra da política brasileira, nesse cenário que está mudando, mas que ainda tem uma ascendência muito forte da estrutura da extrema-direita, da influência da extrema-direita, não só no Estado, mas no país inteiro? Eu acho assim que a esquerda, ela dificilmente, num contexto como estamos falando aqui, ela vai se tornar hegemônica. A esquerda no Brasil, ela sempre foi minoritária, mas é uma minoria que faz muita diferença.
Porque as pautas que destroem a vida das pessoas, os direitos da classe trabalhadora, as pautas ambientais, todas elas são mediadas pela esquerda, né? Então a esquerda também tem sido, historicamente, o freio da direita. Quando quiseram, por exemplo, liberalizar tudo, privatizar tudo, retirar os direitos, a esquerda sempre esteve ali presente, sempre esteve lutando, e isso deu o limite também para a direita. Agora, quando a extrema-direita, junto com a direita, no centrão, foi defender a anistia e a PEC da blindagem, quem que mobilizou a sociedade foi a esquerda. Então, a resposta ao que o povo queria veio da mobilização de diversos setores progressistas e de esquerda no Brasil. Então, as ruas disseram, o que nos interessa é o fim da escala 6x1, a taxação dos mais ricos e a isenção de quem ganha até 5 mil salários do imposto de renda. Essa é a pauta da sociedade. Mas quem que vocaliza essa pauta? Não é a direita e não é a extrema-direita, sempre foi a esquerda que sempre vocalizou as pautas de interesse do povo trabalhador, da dona de casa, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas que não ocupam os espaços de poder. Então, a esquerda ela é muito necessária, mesmo num estado como o nosso, conservador, onde a esquerda nunca governou. E agora, nesse momento, eu penso assim, que como é que as pessoas vão se identificar com a esquerda? Na medida em que a esquerda se colocar como esquerda. Assim como a extrema-direita se coloca como extrema-direita, quem tinha um certo receio de se colocar era a direita. A direita nunca, muitas figuras de direita antes... Não estavam confortáveis com o politicamente correto. E não estavam confortáveis também de se colocarem como direita. Com a extrema-direita, isso mudou. A direita passou a se orgulhar mais de se colocar como direita, porque a extrema-direita se coloca como direita. Só que a extrema-direita não é a direita. A extrema-direita é a extrema-direita. E a pauta da extrema-direita precisa ser pautas morais, porque se eles forem falar exatamente quais são as pautas deles, não vai ter apoio de ninguém, né? Quem que vai apoiar, por exemplo, um candidato à prefeitura que não tem projeto para a cidade? Quem que vai apoiar quem fica fazendo terrorismo moral para esconder a incompetência de fazer políticas para a população como um todo? Quem que vai apoiar de fato, um regime ditatorial exercido por quem não tem a menor noção do que é as demandas do povo trabalhador desse país. Então, eu vejo que aqui no Mato Grosso, o PT tem que ficar mais à esquerda. Quando eu falo esquerda, eu não sou uma esquerda radical, sectária, que acha que não tem que conversar com ninguém. Por exemplo, nesta eleição, eu acho que o PT deve dialogar com toda a base do Lula aqui no estado de Mato Grosso. Quem é que apoia Lula aqui? É com esse que nós vamos construir. Porque nós não estamos no momento de afirmar a exclusividade do Partido dos Trabalhadores na liderança política desse país. E nem é bom, né? Nem é bom. O que nós queremos é que as pessoas que são democratas, as pessoas que lutam pela democracia, porque essa é a grande crise que nós estamos vivendo, patrocinada pela extrema-direita, é a crise das democracias no mundo. A extrema-direita não é um fenômeno só do Brasil. Ela é um fenômeno de todos os países do mundo. E a extrema-direita, ela se transformou num movimento fascista no mundo. Num movimento que quer eliminar pessoas negras, quer eliminar pessoas de esquerda, um movimento que debocha da vida das pessoas. Então, e não tem qualquer proposta para organizar governos a serviço da população como um todo. Veja o que está acontecendo aqui em Cuiabá com o prefeito Abílio. Veja se não é uma reprodução do que fez Bolsonaro na presidência da República. Porém, mesmo não tendo nenhuma proposta e nem capacidade para articular forças políticas para melhorar a condição de vida das pessoas da cidade, continua sendo uma referência política. Por quê? Porque trabalha com a ideologia, porque trabalha com o que toca a mente das pessoas, ainda que materialmente, objetivamente, não se possa mostrar nada do que tenha sido feito até agora pelo prefeito Abílio Brunini, como não se consegue mostrar o que o Bolsonaro fez no governo do presidente da República, porque não é a pauta. A pauta não é políticas públicas. A pauta não é direitos para a classe trabalhadora. A pauta é desestabilização das democracias no mundo. O que a extrema-direita ela está a serviço dos interesses financeiros, dos bancos, dos grandes bancos, que conseguiram organizar as plataformas digitais e toda a tecnologia para alienar os povos de cada país, deixando de ter essa dimensão de nação. Então, nós estamos vivendo uma mudança radical no mundo, que a extrema-direita está capitalizando. E aí, como é que a gente muda isso? Aí a esquerda é super importante.
Porque quem tem trajetória e tradição de movimento, de levar as pessoas, de discutir, de dialogar, de construir uma oposição é a esquerda. Então é dessa relação entre a esquerda, a direita e a extrema-direita que nós vamos ter um resultado para as futuras gerações. A esquerda não se encolheu demais? Houve um momento, a luta contra a ditadura, a luta por democracia, que uniu a esquerda, a centro-esquerda, líderes... Centro-direita, né? Uniu todo mundo nessa luta e a esquerda tinha uma presença fundamental. Sim. Né? Mesmo, às vezes, contrariando alguns interesses, mas ela teve uma participação fundamental nesse processo. Com o advento do bolsonarismo no Brasil, eu estou falando especificamente do Brasil, eu sei que é uma coisa internacional, mas, enfim, para que as pessoas tenham coisa do advento do bolsonarismo, a sensação que a gente, e eu tenho até hoje isso, é que a esquerda, que a centro-esquerda, porque no Brasil não tem um extremismo de esquerda, pelo menos muito atuante. Pode até ter partidos como o PCO, com uma visão mais radical, né, mais xiita, vamos dizer assim, mas não é um extremismo de tomar governo, derrubar a democracia. Sim. Né? Não tem essa visão. E o que me preocupa e que eu vejo é que há uma falta, uma ausência de ocupação de espaço. Agora, parece que, ultimamente, as pessoas começaram a reagir, né? Que aí não é só a militância do PT, mas de outros partidos, pessoas que nem têm vínculo partidário, mas têm uma visão progressista. Isso pode mudar um pouco o perfil em Mato Grosso? Eu acho que está mudando. Mesmo na eleição do Abílio, aqui em Cuiabá, estou falando do Abílio porque foi a última eleição que a gente teve. Mesmo naquela eleição, mesmo o PT não tendo ganho, vamos combinar que a diferença não foi tão grande assim. Nós tivemos uma divisão na sociedade cuiabana. Metade praticamente votou no Abílio, um pouco mais da metade votou no Abílio, e a outra metade votou no Lúdio. Então ali você já demonstra, já sinaliza, apesar da vitória da extrema-direita em Cuiabá, que não é todo mundo, e nem a maioria do povo que tem realmente uma posição de extrema-direita aqui. Você acredita que a gestão do prefeito Abílio acaba prejudicando mais a direita? Quer dizer, as pessoas começam a tomar consciência de que esse não é o melhor caminho para a cidade? Eu acho que sim, mas não é natural isso, assim. Deixa rolar que vai acontecer. Não. Eu acho que nós temos que ter, sim, o debate público sobre o que está acontecendo em Cuiabá. Nós temos que ter, sim, o debate público sobre as diversas formas de violências repetidas contra as mulheres, que não acontece também no espaço da política, também patrocinada por autoridades públicas, muitas vezes, né? Nós precisamos colocar a nossa pauta, a nossa visão sobre essa sociedade a público, porque senão vai ficar só um ponto de vista. E aí a pessoa tem que tirar suas próprias conclusões sem olhar o contraponto disso. Eu acho que é importante, por isso que eu digo, nessas eleições o PT precisa ser protagonista, vai construir uma aliança mais ampla que puder com a base do Lula, eu acho que é importante isso, mas o PT precisa se colocar sobre quem é. Pergunta. O PT tem um nome capaz, por exemplo, de disputar o Senado em Mato Grosso? Tem um nome capaz de disputar, estou falando com viabilidade, tá? Para disputar o governo? Ou precisa mesmo ampliar sua base de apoio, enfim, abrir espaço para candidaturas que não sejam necessariamente do partido? Nós já vamos apoiar uma candidatura que não é do partido ao Senado, que é a candidatura do senador Fávaro, né, que é uma pessoa que tem um trabalho muito importante, foi muito importante durante todo o processo do governo Lula. Nós reconhecemos a importância. Tem sido importante, exatamente. Ele tem uma atuação importante e eu acho que nós precisamos reconduzi-lo ao Senado. Mas não quer dizer que o PT também não possa e não deva ter também seus próprios nomes. Eu acho que o PT tem nome, sim. Tem vários nomes que poderiam ser colocados para uma eventual disputa majoritária. Isso não quer dizer... Qual é, na sua opinião, o nome com maior visibilidade, com maior possibilidade eleitoral para uma disputa ao governo do Estado, por exemplo?
Eu acho que nós temos os nomes dos deputados, que são pessoas mais visíveis dentro da nossa agremiação, porque obviamente detém mandatos, né, já alguns mandatos já. Temos o nome da professora Rosa Neide, que eu acho que mas eu acho que a Rosa Neide deve vir para deputada federal, porque nós precisamos, né, ter uma representação federal aqui no Mato Grosso, porque de fato é muito ruim, né, a atuação da maioria absoluta dos deputados aqui. Que essa união aí de partidos em torno do PT, enfim, o partido do Fávaro, ou outros partidos, outras candidaturas, porque assim, o grande desafio hoje, além da questão da presidência da República, é justamente você dar um equilíbrio para o Congresso Nacional. Sim. Né? Continuar como está. Eu acho que essa é a prioridade nossa aqui no Mato Grosso. Ter pelo menos 2 ou 3 federais, dar ter um senador. Ter um senador, se é possível isso. Né? Agora vai ser uma disputa muito difícil. Né? Porque você tem o próprio governador Mauro Mendes, que é um nome fortíssimo para o Senado, Janaína Riva, que é um nome fortíssimo para o Senado, enfim, e são só 2 vagas. Né? Os outros todos, inclusive o Fávaro, quer dizer, que pese toda a importância dele, né, para a esquerda e para a centro-esquerda hoje, eleitoralmente é um desafio. É um desafio, não é uma coisa... Eu acho que o desafio, porque você está pensando sempre no eleitorado, na composição do nosso eleitorado, claro, das candidaturas que se apresentam e na composição do nosso eleitorado. Eu acho que dificilmente vai ter acordo sobre as candidaturas aqui no estado de Mato Grosso ao Senado, por exemplo. Eu acho que o Medeiros vai retirar o nome dele. Não. Eu acho que ele vai ser um nome a direita vai dividir. Exato. Então vai ter divisão da direita aqui no estado de Mato Grosso. Eu acho que essa é uma chance importante que a gente não pode desperdiçar. Porque o voto, porque não tem só gente de direita. Aqui tem gente progressista, aqui tem gente de centro-direita, tem gente de centro-esquerda, tem gente de centro. Tem gente da direita civilizada. Tem gente da direita que não é, né, da extrema-direita. Eu acho que o que vai estar em questão nesta próxima eleição é a democracia e a governabilidade no Brasil, para essa democracia avançar. Então nós precisamos fazer esse diálogo com a população. E eu acho que os candidatos vão representar isso. Os candidatos, eles terão que ser vinculados a que projetos eles estão defendendo. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de desvendar esses projetos e o que significa, qual a implicação deles para a maioria absoluta da população, que depende de salário, que depende de transporte público, que depende do SUS, que depende da assistência social, que depende de uma política de recomposição dos seus ganhos efetivos, né, que depende da proteção do Estado, porque os mais ricos estão muito bem protegidos pelo Estado. Eles fazem lobbies, não precisa de muita gente. Agora, nós que somos da classe trabalhadora, a gente precisa ter uma consciência muito grande e nos organizar para que a gente possa eleger quem possa nos representar. Então, é por isso que eu vejo a importância do PT se colocar como um partido ideologicamente localizado nessas eleições. Porque nós não vamos ter uma eleição onde apenas as entregas do governo serão consideradas. Nós precisamos debater o que é que significa cada projeto político para o país. E aí, quem tem condições de fazer isso? Eu acho que quem tem condições de fazer isso terá grandes chances também de, nessa disputa que vai estar pulverizada, a gente conseguir um lugar ao sol. Essa é a minha esperança. Deputada, infelizmente nosso tempo acabou, né? E já fica aqui convidada para uma próxima oportunidade. A gente continuar debatendo política, debatendo desenvolvimento, debatendo meio ambiente. São temas importantes, saúde pública, que é um tema extremamente importante para o Mato Grosso, que ainda sofre com rancerias, que é um negócio terrível, né? Parece que a gente não avança. No século XIX. Nem é século XIX, né? Não, isso é bíblico, né? Bíblico. Né? Enfim, a gente precisa enfrentar esses assuntos, né? Porque não é possível que não tenha... Tudo isso passa pelo tipo de poder que nós vamos eleger. Né? Tudo isso passa. A visão, né? A visão de quem nós elegemos. Né? O que vai ser prioridade? Basta ver o que está sendo prioridade hoje no estado de Mato Grosso. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua presença. Né? Até uma próxima oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com a deputada Edna Sampaio. Um grande abraço a todos. Conto sempre
com a sua audiência.